E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente tá tendo aula de inglês técnico, né? É a nossa quarta aula. A aula 3 eu substituí, né? A gente teve a aula na sala de aula, não foi gravada. E hoje a gente está dando continuidade à aula gravada e vocês sabem que a cada 2 semanas mais ou menos a gente está substituindo a matéria para que vocês tenham inglês técnico em sala de aula comigo e a gente retire todas as dúvidas, ok? Então vamos lá, hoje a gente continuando, a gente está falando sobre palavras cognatas e palavras não cognatas. Ou seja, palavras cognatas são aquelas palavras que têm o mesmo significado nas duas línguas. Como a gente está falando de inglês e em português, a escrita dela pode ser idêntica ao português, pode ser semelhante ou pode ser levemente parecida. Mas o mais importante é que, independente das três, ela tem o mesmo significado, tanto no inglês quanto no português. E não cognatas, o que acontece? Os significados são diferentes. Por exemplo, a gente tem notebook. Notebook em inglês significa caderno, né? E no nosso significa o computador portátil. Então, os significados são diferentes. Essas são as não cognatas. E dando continuidade, a gente tem também as palavras repetidas, que são palavras que elas nos ajudam muito a compreensão do texto. Por quê? Porque elas estão repetidas várias vezes no texto. Isso porque as palavras fazem parte do assunto principal do texto. Então, elas ficam frequentemente aparecendo dentro do texto. A gente tem depois as marcas tipográficas, que são marcas que estão para chamar a atenção. Elas estão em itálicos e negrito, né? Isso pode estar em forma de tabela, pode estar em letras maiúsculas, números, símbolos, mas elas estão ali para que chamem a nossa atenção na leitura. A gente tem o skim, que consiste em fazer uma leitura rápida do texto, tá? E tem o objetivo da gente ter uma ideia geral sobre o que o autor quis escrever. Então, no geral, é pra gente fazer o quê? Verificar o sentido em um todo do texto, né, ver se ele está bem estruturado, qual a intenção do autor quando escreveu esse texto, né? E nele a gente utiliza muito algumas pistas, como palavras-chave, algumas cognatas, algumas mensagens que o autor deixa no texto para que a gente possa entender. Então, repetindo lá, a gente tem as palavras cognatas, que tem a sua escrita, além de idênticas, parecidas ou semelhantes, a gente tem o mesmo significado. A gente tem as não cognatas, que são palavras que os seus significados são diferentes, ou seja, em inglês é uma coisa, em português é outra, né? A gente tem as palavras repetidas, que elas se repetem muito no texto, porque são ligadas diretamente ao assunto principal do texto. A gente tem as marcas tipográficas, que são palavras, símbolos, letras que estão para chamar a atenção da gente, né? Para chamar a atenção de quem está lendo. E elas podem vir em negrito, itálico, pode entrar em maiúsculo. A gente tem o skimming, que isso é para a gente fazer uma leitura rápida, para a gente saber qual é o assunto principal do texto. E a gente tem a inferência, que é o que? Uma técnica que permite, que a gente utiliza bastante. Com algumas informações do texto, a gente consegue chegar à conclusão do texto. Eu sempre falo isso, né? Que o inglês técnico não é para vocês estarem aprendendo o tempo inteiro verbo, nada disso. A gente vai estar utilizando palavras-chave para a gente conseguir ler erros de leitura, né? Mensagens de erro que o computador emite para a gente conseguir ter uma conclusão de um texto, de uma mensagem, mesmo sem saber o inglês, a partir de algumas informações, sejam palavras-chave, sejam palavras cognatas, mas que a gente consiga chegar ao que significa, ok? E aí, aqui embaixo, eu coloquei o vocabulário, né? Na realidade, existem algumas palavras que estão aí no texto, que vocês vão ter que pegar e, depois de ler o texto, vocês vão circular as palavras cognatas que estão aparecendo nesse texto,
Technology Terms. Então vocês vão circular, né? Vão grifar as palavras cognatas desse texto. Depois disso, vocês vão criar um vocabulário para o texto acima. Mas eu quero que depois que vocês criem o texto, vocês consigam me dizer sobre qual é o assunto principal do texto. Então vamos lá. Vocês vão circular as palavras cognatas nesse texto. Vocês vão criar um vocabulário, né? De acordo com o texto, ou seja, a palavra em inglês e o que significa. E depois vão escrever para mim um resumo sobre o que é o texto. Ok? A nossa aula vai ficando por aqui. Um grande beijo no coração de cada um. E até a nossa próxima aula. Beijinhos!